Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento matinal de encontro. Hoje é quarta-feira e, como sempre o fazemos, vai o nosso convite para o culto de oração em nossa igreja às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado. Teremos a oportunidade para cantar juntos, para orar juntos, para compartilhar nossos pedidos, nossas necessidades, e aí oraremos uns pelos outros. Teremos a oportunidade também para estudar a palavra de Deus. Portanto, gostaria muito de tê-lo em nossa igreja hoje a partir das 7 horas da noite. Se você está longe de nossa igreja, é difícil chegar, não tem problema. Certamente, próximo a você, há uma igreja batista, ou mesmo outra igreja evangélica, que também tenha culto de oração hoje. Não perca a oportunidade de gastar algum tempo na companhia de outras pessoas com finalidade comum e uma oportunidade para louvar a Deus e conversar com Ele. Quero aqui transmitir aquele abraço especial para os aniversariantes deste dia. Que Deus grandemente abençoe o seu viver. Que Ele cuide de sua vida de modo muito especial, é o nosso desejo de coração. Durante esta semana, semana do Natal, nós abandonamos nossos estudos nos Provérbios temporariamente e temos meditado sobre o Natal. Desde segunda-feira estamos com o profeta Isaías, refletindo sobre algumas promessas feitas por Deus a respeito do nascimento de Jesus. Eu queria hoje ler com você o versículo 6 do mesmo capítulo 9 do livro do profeta Isaías. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é um dos mais belos textos a respeito da vinda de Jesus Cristo, porque há uma ênfase triunfante nas características, nos atributos e na natureza daquele que viria. Esse texto nos revela muito a respeito de Jesus. Alguns elementos preciosos são encontrados aqui. Primeiro, o texto começa por mencionar o nascimento de um menino, e aí a clara referência ao que ocorreria algumas centenas de anos depois, na pequenina cidade de Belém, quando Maria daria à luz a Jesus Cristo. Este menino que nasceria, esse filho dado à humanidade, entregue à humanidade por Deus, e nunca é demais lembrar que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse filho é justamente aquele mencionado pelo profeta Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas o texto diz mais, o texto vai dizer que este menino, este filho, é alguém que tem o poder. O governo está sobre seus ombros. Jesus mostra ao longo de seu ministério, e alguns têm dificuldade para assimilar isso naquela época, que o seu governo não seria um governo terreno, não seria um governo político, mas ele veio para reinar no coração do homem e semear no coração do homem a semente do reino celestial, do reino de Deus que será pleno e absoluto no futuro. Por isso a Bíblia diz que reinaremos com ele. Este reino foi semeado no coração daqueles que receberam a Jesus. É semeado no coração de tantos quantos ainda hoje o recebem. E então o texto passa a mencionar que este menino que nasceria, que teria sobre seus ombros o poder, o governo, ele teria alguns nomes, e esses nomes revelam muito de sua natureza. E ele começa por dizer Maravilhoso Conselheiro. É interessante que desde a antiguidade o conceito de alguém que é conselheiro, que é referência, alguém que julga com sabedoria, é sempre uma imagem muito preciosa. É lamentável que em nossos dias essa imagem esteja um tanto desgastada. E o prejuízo é nosso, porque perdemos o hábito de lançar mão de conselheiros, de referências, de pessoas que nos indicam o caminho, de pessoas sábias. Há esse sentido de sabedoria e de disposição para ajudar, nesta referência a Jesus Cristo como sendo o maravilhoso conselheiro.
Mas o texto prossegue e vai dizer que ele é também Deus forte. E aqui é mais uma referência bíblica, entre tantas, à divindade de Jesus Cristo. Não seria apenas um homem. Nem sequer seria um homem especial, um espírito elevado, como alguns tentam supor por aí. Não. A Bíblia diz claramente que o Jesus que nasceu em Belém é Deus. João diz no primeiro versículo de seu evangelho, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do seu evangelho, João diz: no princípio era o Verbo, e a referência aí é a Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus forte é como ele é apresentado aqui. O texto prossegue dizendo que ele é também Pai da eternidade, o que não apenas nos dá uma indicação clara de sua divindade, porque como Deus ele não veio a existir, ele é eterno, ele tem autoexistência, tem existência própria, mas o texto quer dizer também que nele nós temos a origem da eternidade. Não apenas na nossa criação, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, está também no capítulo 1 do Evangelho segundo João. Mas Pai da eternidade, porque nele encontramos a fonte e o segredo da vida eterna. É ele quem nos proporciona a eternidade. É em Cristo que nós podemos ter a eternidade. Por isso, nos Evangelhos, vamos aprender que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Finalmente, o texto diz que ele é príncipe da paz. É por isso que quando Jesus nasceu, os anjos disseram paz na terra entre os homens. É por isso que o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou em outra ocasião afirma: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus Cristo veio ao mundo para ser o conselheiro maravilhoso, para se apresentar como Deus forte, para se mostrar como Pai da eternidade e nos proporcionar a vida eterna, e para trazer paz ao nosso coração. Como é maravilhoso quando Ele reina em nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo, o Filho que nos foi dado para nos proporcionar vida e vida eterna. Eu te peço, Pai, que cada pessoa que nos assiste nesse instante tenha a maravilhosa experiência de conhecer a Jesus. E ao conhecê-lo, possa experimentar não apenas o seu poder, mas também a sua graça. Com a sua graça, a paz que ele proporciona e a certeza maravilhosa da vida eterna. É a nossa súplica em seu nome. Amém.